Fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, quarta-feira, 23 de julho de 2025. Se é um fato curioso na minha vida, hoje faz 32 anos que eu mudei de uma casa para outra, hein? Lembro muito bem. Foi dia 23 de julho de 93 que eu mudei de casa. Guardei isso porque no dia 24 era aniversário do meu avô. Não o que jogou no Guarani, né? Da parte do meu pai, mas da parte da minha mãe. E eu lembro de chegar no aniversário dele e minha família perguntar: e aí, gostou da casa nova? Isso já se vão 32 anos. Mas não estamos aqui para falar de casa. Seria muito bom falar do meu avô também. Grandes saudades, grandes memórias. Mas vamos falar de Guarani, né? Coisa triste. A derrota da segunda-feira para o todo-poderoso Anápolis. Ontem não teve Bom Dia Guarani. Eu estava viajando a trabalho. Não consegui gravar. E talvez tenha sido até melhor, né? Porque cabeça quente, irritado. Eu não vi o jogo. Estava em compromissos aí durante o jogo à noite. Mas acompanhei depois boa parte da partida, os melhores momentos, imagens disponíveis, os comentários. Então, assim, da minha parte, fica muito difícil falar se isso tá bom, se isso tá ruim, né? O resultado vai dizer por si só. Perder pro Anápolis, último colocado, ou time da zona de rebaixamento, é muito ruim, é uma vergonha, é péssimo, é lamentável, é tudo que vocês quiserem. Claro que teve aí um componente gravíssimo que foi a arbitragem, a expulsão que deveria ter acontecido logo no começo do jogo, depois a invasão no pênalti, teve até um lance aí que parece que o Anápolis chegou a ter 12 jogadores em campo, Marcelo Fernandes expulso. Foi um pacote desesperador de arbitragem. Curiosamente, na primeira partida depois do Guarani visitar a CBF, tecer elogios publicamente, o presidente falar sobre arbitragem, o Guarani é garfado dessa maneira. Olha, para encerrar esse assunto de arbitragem, eu não tenho nenhuma expectativa que, diferente de antigamente, né, dirigente vai na CBF, na federação, falar de arbitragem, consequentemente vai ser roubado a favor, vai ser favorecido no jogo seguinte. Isso não existe, né? Talvez tenha existido no passado, mas o que se pede é uma arbitragem mais adequada, mais atenta. E para mim, ainda que tenha havido... Na verdade, houve dois fatos, na minha opinião. Primeiro, uma média, uma bajulação da comissão de arbitragem por parte do Guarani, quase que infantil, né? Chega a soar até ingênuo você pegar as suas redes sociais e falar assim: nossa, parabéns, o trabalho de arbitragem está sendo muito bem feito. Sendo que você não tem garantia de nada, né? Porque o próximo cara que vai apitar faz parte de uma péssima mão de obra do futebol brasileiro, péssima mão de obra do futebol, e tudo pode acontecer. E aconteceu. Então, eu acho que essas demonstrações públicas elas têm um risco tão maior de se passar vergonha do que de se fazer média. Porque o jogo seguinte e o próximo, nunca se sabe o que vai acontecer. Porque o próximo árbitro pode errar gravemente, como errou esse árbitro contra o Anápolis. Então, acho que fica uma lição institucional que antes de se bajular, antes de se fazer as devidas comunicações públicas, tem que se levar em consideração o risco das coisas, né? Eu tenho certeza que a divulgação ali foi na melhor das intenções, né? Ó, visitamos aqui a CBF, a comissão de arbitragem, tá. Mas um pouquinho de safadeza, né, gente? Um pouquinho de malícia, né? Parece que na urgência de ter que prestar conta para a torcida desesperadamente que alguma coisa está sendo feita, o pessoal atropela tudo e já sai postando essas coisas também para parecer, estamos aqui trabalhando. Mas, de novo, é melhor ficar quieto. A arbitragem não está na mão da direção. E isso faz com que a bala volte dobrada, né? O chumbo volte dobrado para quem se expôs dessa maneira. E aí, no fim, o Guarani foi prejudicado gravemente pela arbitragem. E agora tem que juntar os cacos para o jogo sábado contra o Náutico. Mas ainda sobre o futebol, foi muito triste a atuação de novo do Guarani, né? Vai para a escalação com Luiz Miguel de lateral, de ala, vai sem o Cicinho. O tal do Cadi, que nem chegou, já vira titular. Eu comentei no pós-jogo contra o Ituano, nas minhas redes sociais também, que eu acho que o trabalho do Marcelo Fernandes é muito questionável, mas muito mesmo. Por várias razões. Até dou o benefício da dúvida para ele na questão da defesa. Tudo bem, o jogo contra o Anápolis foi um desastre.
mas o time aprendeu a se defender. Joga ali com 3 zagueiros, o Sarará de um lado. Aliás, contra o Anápolis, o Sarará foi até pro banco, né? Só que produz muito mal, né? O Diego Torres está sendo completamente subutilizado. O Bruno Santos joga sozinho no ataque. O esquema de jogar pelos lados com o Emerson e o Cicinho, no caso o Luiz Miguel, mata qualquer opção de se jogar pelo meio. Então, a hora que você trava as laterais do Guarani, acabou o Guarani. Foi exatamente isso que aconteceu contra o Ituano. Então, acho que o Marcelo Fernandes sabe montar boas defesas. Mas com 8 jogos, sei lá, muito ruim no ataque. E com todo respeito, Marcelo, você não foi contratado para tirar só o time do rebaixamento. Não adianta ficar falando que quando eu cheguei aqui o time tinha 0 vitórias, 0 pontos em 3 jogos, perdeu os 3 primeiros e hoje tem 16. Se você entregar o Guarani no final desse campeonato, se você chegar até o final do campeonato fora dos 8 classificados, seu trabalho foi abaixo do esperado. Seu trabalho foi ruim. Seu trabalho não atingiu as metas. Talvez você tenha recebido uma remuneração por tirar o time da Série D, mas eu tenho certeza que você teria uma remuneração ainda maior se classificar o time. Então, pezinho no chão. Nós não estamos afim de ficar ouvindo essa groselha de que o time, quando eu chego aqui, é lanterna. Hoje é o 10º, sei lá, 2º, 3º. Grande bosta. O time não produz ofensivamente. O time não... sei quantas partidas sem perder, boa parte delas eram ilusórias. Elas contam com um empate 0x0 com o Figueirense em casa, um empate com o Ituano 0x0 em casa, um jogo contra o Itabaiana com as calças na mão, com o CSA com as calças na mão, com o Londrina não perdendo o primeiro tempo por pouco. Então, o trabalho não é bom. Na minha opinião, o trabalho do Marcelo Fernandes não é bom. Ele é bom para defender só. Só que só defender não vai levar o time ainda aonde se quer. Basta ver que são 2 empates em casa, como eu comentei, tem a derrota pro Anápolis. Talvez seja um trabalho suficiente para tirar o time do rebaixamento. Mas para classificar, e os investimentos têm sido feitos para classificar, Diego Torres não é barato, mais esse monte de jogador que chegou, os investimentos não são para terminar em 12º, 11º. Então, eu acho que o Marcelo Fernandes não é o técnico que vai subir o Guarani. Se é que vai classificar. E volto para um ponto de vista meu lá no começo, quando foi feita a implosão do futebol, saiu o Maurício, saiu o Pastana, eu nunca entendi a contratação do Farney e a contratação do Marcelo Fernandes. Para mim são perfis completamente diferentes. O Farney é um cara mais acadêmico, um cara mais de bastidor, um cara mais, digamos assim, menos futebol, menos gramado e mais estudo. E o Marcelo Fernandes é um cara completamente boleirão, um cara completamente criado no gramado, que fala que sentiu o cheiro da grama. E eu acho que são perfis que no começo talvez até se complementassem. Mas hoje eu vejo o Farney com mais versatilidade e o Marcelo com mais limitação. Além de todos esses perfis comportamentais que eu falei. Então, não tá legal e eu acho que o reflexo tá aparecendo agora. Para arrematar, o Marcelo também tem um elenco gigantesco na mão. Fica difícil. Quem põe, quem tira, como é que gera um grupo desse, quem consegue jogar, quem tem regularidade. Tem muito atleta aí que está individualmente muito abaixo, muito mal. Caio Melo, o Isaac nunca convenceu, o Emerson está muito irregular. Enfim, é um momento muito crítico. Acho que o Guarani terá extremas dificuldades contra o Náutico. O Hélio dos Anjos é um técnico mais adaptado à Série C e melhor que o Marcelo Fernandes. O Guarani vai ter que sair para o jogo e não sabe. O elenco do Náutico, na minha opinião, é igual ou melhor que o do Guarani. Então eu vejo sábado uma partida decisiva, inclusive para o futuro do treinador. Lembrando que o jogo seguinte é o derby. Então era para a gente estar discutindo aqui, pelo menos, uma vitória contra o Ituano e um empate contra o Anápolis. Mas talvez até 2 vitórias. Nós estamos discutindo 1 ponto em 6. E, na minha opinião, um trabalho muito questionado do Marcelo Fernandes. Gente, tem que abrir o olho, faltam 6 jogos, senão a temporada acaba pro Guarani. O Guarani sai de férias no 31 de agosto. Não vai ter nada para fazer em setembro, nada em outubro, nada em dezembro, para começar o Paulistão em janeiro. Cuidado, hein? Estão brincando com fogo e o negócio tá perigoso. Boa quarta-feira a todos, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.